Em 1875, a princesa Louise da Bélgica, de 17 anos, casou-se com o príncipe Philip de Saxe-Coburg e Goethe, de 31, em uma união rapidamente amarga e abusiva. Após anos, ela fugiu, um ato que gerou escândalo e indignação na família. No entanto, Louise acabou sendo detida e enviada para uma instituição mental para passar o resto de seus anos. Mas essa não é onde sua história termina. Então junte-se a mim enquanto exploramos o que aconteceu com ela. A princesa Luísa Maria Amélia da Bélgica nasceu em 18 de fevereiro de 1858 no Palácio Real, em Bruxelas. Ela nasceu em um país jovem. A Bélgica conquistou sua independência após a Revolução de 1830, após séculos sob domínio de borgonheses, espanhóis, austríacos, franceses e holandeses. O pai dela era o príncipe Leopoldo, herdeiro do trono, que se tornou Leopoldo II rei dos belgas, em 1865. Quando Luísa nasceu, seu avô Leopoldo I, o primeiro rei da Bélgica, era o monarca reinante. A mãe de Luísa era Maria Henriqueta da Áustria, membro dos Habsburgos austríacos, a família real que governou a Bélgica durante a maior parte do século XVIII. Ela se casou com Leopoldo em 1853. Luísa foi a primeira filha do casamento de Leopoldo e Maria Henriqueta ainda bebê. O pai dela a descreveu como muito sábia e pálida, brincando que ela tinha olhos escuros e um nariz grande. Digna de mim em todos os sentidos. Infelizmente, esse seria o ponto alto do relacionamento deles, como veremos em breve. Depois nasceram mais 3 filhos: Leopoldo em 1859, Stephanie em 1864 e Clementina em 1872. Mas a tragédia atingiu a família real em 1869, quando o jovem Leopoldo tinha apenas 9 anos. Ele morreu devido a complicações de uma pneumonia, consequência de uma queda em um lago no ano anterior. Sua morte devastou a família real belga e a jovem Luísa, de 10 anos, ficou arrasada. Essa perda deixou o rei Leopoldo II sem um herdeiro homem, aprofundando as fissuras em seu já conturbado casamento com a rainha Maria Henriqueta e fazendo com que seus filhos crescessem em um lar tenso e dividido. O casal compartilhava poucos interesses, pouca afeição e, como tantos outros casamentos reais da época, sua união havia sido arranjada por dever, não por amor. Como filha mais velha do rei belga, Luísa era esperada para se casar com uma família aristocrática real de destaque, a fim de fortalecer os laços diplomáticos do pequeno reino. A Bélgica era uma potência menor enquanto as grandes potências europeias disputavam pelo poder, onde prevalecia a força. A Prússia e seus aliados alemães, por exemplo, entraram em guerra com a França em 1870 e tomaram as províncias da Alsácia e Lorena dos franceses após uma guerra curta. Países como a Bélgica sabiam que precisavam de alianças fortes para garantir sua segurança a longo prazo. O futuro marido de Luísa era debatido desde sua juventude. Enquanto isso, Luísa cresceu em vários palácios e residências reais em Bruxelas e arredores. Isso incluía o Palácio Real, no centro da cidade, e uma residência separada em Laeken, nos arredores da cidade. O pai dela era silencioso e distante, então ela e as irmãs foram criadas pela mãe. As crianças também eram educadas em casa, algo comum para a realeza no século XIX. Isso incluía aprender matérias como francês, alemão, inglês, matemática, história, clássicos e religião. Luísa teria aprendido sobre a divisão cultural na Bélgica, evidente em um país com protestantes, católicos e falantes de holandês, alemão e francês em diferentes regiões. Como mencionado, os pais de Luísa tinham um relacionamento conturbado, mas Leopoldo estava determinado a ter outro filho após a morte do único menino deles. Ele tentou reanimar o casamento com a rainha, mas as esperanças acabaram após um aborto espontâneo em março de 1871. Quando Clementina nasceu em julho de 1872 e não houve um herdeiro homem, o casamento deles ficou por um fio. Porque apenas homens podiam herdar o trono belga, Leopoldo passou boa parte do reinado ciente de que não tinha sucessor direto. Nos anos seguintes, a rainha Maria Henriqueta se afastou ainda mais da corte. Eventualmente, ela ficou conhecida como a Rainha de Spa,
pela quantidade de tempo que passava na cidade termal belga, em vez de ao lado de Leopoldo. Até a época da Guerra Franco-Prussiana, em 1870, Leopoldo acreditava que seria pressionado a casar sua filha com Luís Napoleão, o filho e herdeiro de Napoleão III, o imperador dos franceses. No entanto, Napoleão foi deposto durante a guerra e uma República Francesa foi restabelecida após o conflito. As negociações seguiram para outros pretendentes. O escolhido acabou sendo Fernando Filipe, príncipe de Saxe-Coburgo e Gotha, de uma das principais linhagens aristocráticas da Alemanha. A família de Filipe também tinha ligação com as famílias reais francesa e britânica, e Filipe havia nascido em Paris como neto do rei Luís Filipe I da França, que governou o país entre 1830 e 1848. Na verdade, as conexões reais de Filipe o ligavam diretamente a Luísa também. Os dois eram parentes próximos, sendo primos de segundo grau por parte de pai e primos de primeiro grau, com uma geração de diferença por parte de mãe. Portanto, embora Filipe não fosse herdeiro de um grande trono europeu, ele ainda pertencia a uma dinastia poderosa e prestigiosa. Após negociações e uma cerimônia adiada, o casal se casou no Palácio Real de Bruxelas em 4 de fevereiro de 1875. Luísa tinha 17 anos e Filipe, 31. Luísa tinha grandes esperanças para o casamento, pois já havia encontrado Filipe em várias ocasiões antes do casamento e, inicialmente, gostou dele. A união foi desastrosa, pois 14 anos e as diferenças de personalidade logo ficaram claras para ambos. Depois, ela lembraria que não sabia o que esperar na noite de núpcias, dizendo que foi tão angustiante que fugiu do palácio na manhã seguinte de camisola para se esconder em uma estufa. Nas semanas que se seguiram, ela descreveu uma rotina perturbadora em que Filipe fazia com que ela lhe servisse vinho enquanto ele lia livros eróticos antes de irem para a cama. O casamento afastou Luísa da família e, após breve viagem pelas capitais europeias, ela e Filipe se estabeleceram na corte dos Habsburgo, em Viena. Eles mudaram-se para o Palais Kolberg, que, apesar de grandioso e construído na década de 1840, foi descrito por Luísa posteriormente de forma menos favorável. Ela afirmou que era estranhamente mobiliado, escuro e que seu quarto grande a aterrorizava. Pior ainda, o casal morava ali com os pais de Filipe, e Luísa achava sua sogra uma mulher dominadora e excessivamente controladora na casa. Apesar desses problemas, o casal teve 2 filhos aqui. Leopoldo Clemente nasceu em 1878 e uma filha, Doroteia Maria Henriqueta, nasceu 3 anos depois, em 1881. Nesse período, seu casamento estava tenso, com frequentes conflitos com o marido e um relacionamento difícil com a sogra. Ela lidava com isso, gastando muito, e logo virou uma socialite extravagante, passando boa parte do tempo fora de casa em Viena. No início, a maternidade mantinha Luísa mais reclusa, mas após 2 abortos espontâneos, sua inquietação cresceu. No fim dos anos 1880, os cuidados diários dos filhos ficaram com as governantas, e ela buscava cada vez mais ficar longe do palácio. Kolberg. As ausências cada vez mais frequentes de Luísa logo tiveram uma explicação muito mais escandalosa. Em 1883, ela teve um caso apaixonado com o adido militar do marido. Quando ele morreu em 1888, ela rapidamente transferiu seu afeto para seu sucessor, o barão Nicolau Dory. Um caso que continuou intenso até o casamento de Dory em outubro de 1893, encerrando-o abruptamente. Sussurros sobre o comportamento de Luísa se espalharam como fogo pelo tribunal dos Habsburgo e logo por toda a Europa, causando tanto constrangimento que os pais tentaram, sem sucesso, evitar o escândalo de longe. Na Bélgica, as notícias da infidelidade da filha irritaram Leopoldo II e aumentaram sua animosidade por ela. Isso foi importante porque, com seu governo no Congo, Leopoldo ficou muito rico e Luísa contava em receber uma herança enorme. Mas, como você verá em breve, isso não aconteceu. Em 1895, Luísa começou um caso ardente com um jovem oficial croata, o conde Giza Matasic. Desde que se conheceram, ela ficou encantada.
Ele era bonito, ousado e 9 anos mais novo. Tinha 27 anos, ela 37. Quando os boatos sobre o caso dele se espalharam, a corte dos Habsburgo entrou em escândalo. Então, as coisas explodiram em 18 de fevereiro de 1898, quando o príncipe Filipe, desesperado para salvar sua honra, desafiou Guiser para um duelo, mas foi rapidamente derrotado. Após isso, Luísa fugiu para a França e, quando retornou, as consequências foram brutais. Seus filhos foram tirados dela e seu casamento estava, na prática, acabado. Mas o pior ainda estava por vir. Poucas semanas após o duelo, Filipe revidou de forma ainda mais devastadora. Ele fez com que Luísa fosse declarada insana e persuadiu o imperador Francisco José I a confiná-la em um asilo. Ela recebeu uma escolha cruel: voltar para o Palácio Kolberg ou passar o resto de seus anos em uma instituição mental. Luísa optou pela segunda opção e foi para uma instituição em Dublin, próxima de Viena. Logo depois, Guiser também foi alvo, acusado de falsificar documentos. Ele foi preso e encarcerado. A notícia do confinamento de Luísa rapidamente vazou, e a imprensa austríaca explodiu em simpatia pela princesa caída. Alarmado pelo escândalo Grumman, Filipe a retirou discretamente do Império Austro-Húngaro em 1899, transferindo-a para uma instituição na Saxônia. Lá ela sumiu do público por anos. Ela não viu nenhum membro da família, exceto por uma única visita comovente de sua filha, Doroteia, em fevereiro de 1903. Enquanto isso, Giza, preso perto de Viena, iniciou um romance improvável com Maria Stuger, uma mulher casada de 23 anos que conseguiu emprego na prisão só para conhecê-lo. Ela ganhou sua confiança, virou sua amante e se dedicou a conseguir sua libertação. Contratando advogados, mobilizando a imprensa e, mesmo após ser demitida da prisão, continuando sua luta fora, sua persistência valeu a pena, e Giza foi perdoado em agosto de 1902. Após ser libertada, Giza buscou apoio para Luísa com artigos e um livro de memórias, mas nada mudou até surgir uma oportunidade do destino. No verão de 1904, Luísa foi enviada para Bad Elster, na Saxônia, para um tratamento de saúde, onde a vigilância era visivelmente relaxada. Aproveitando o momento, Giza organizou sua fuga e, com a ajuda de Maria, eles tiraram Luísa de lá, e os três fugiram pela fronteira para a França. Finalmente, após mais de 6 anos de confinamento, Luísa estava livre. No ano seguinte, Luísa foi declarada sã e, em 1906, seu divórcio foi finalmente resolvido. O príncipe Filipe concedeu a ela uma pensão mensal generosa, mas Luísa, habituada ao luxo, logo se endividou. A essa altura, Maria Stolga já estava fora de cena, e Luísa e Gisser permaneceriam juntos pelo resto de suas vidas, embora nunca tenham se casado. O pai de Luísa faleceu em 17 de dezembro de 1909, aos 74 anos. A mãe dela faleceu em 1902, enquanto estava internada. Apesar dos rumores de que ele se casou com sua amante Caroline Lacroix, anos antes, que conheceu em Paris em 1900, quando ela tinha 16 anos, na realidade, Leopoldo só se casou com ela 5 dias antes de sua morte. Ele também havia mudado as disposições de seu testamento, e isso criou a disputa de herança que moldou o resto da vida de Luísa. Um artigo de jornal do The Times resumiu as questões. Observou que Alberto, sobrinho de Leopoldo, o sucederia sem dificuldades como rei Alberto, conforme a lei belga que impede a sucessão feminina ao trono. A questão da herança dele era bem mais complexa. Leopoldo teve 2 filhas com uma Lacroix, além de Luísa e suas irmãs, embora Leopoldo fosse enormemente rico, graças ao feudo virtual que ele havia estabelecido no Congo por um quarto de século. Deixou só cerca de 6 milhões para Luísa, Estefânia e Clementina. O restante de sua fortuna foi para Lacroix. A notícia da distribuição da herança escandalizou a Europa. Logo, uma batalha judicial começou quando Luísa e suas irmãs biológicas contestaram o testamento do pai. Luísa agiu rapidamente e jornais relataram que oficiais de justiça já tinham ido à casa de Lacroix entregar documentos legais. No fim, porém, os tribunais só garantiram uma pequena vitória. Em 1914, após anos de batalhas judiciais,
Louise e as irmãs receberam pouco mais de 5 milhões de francos cada da herança do pai. O rei Leopoldo II provavelmente já suspeitava que isso poderia ocorrer, pois grande parte do dinheiro estava escondido em holdings fora da Bélgica, que haviam sido criadas, especialmente para dificultar que elas contestassem os acordos financeiros que ele havia feito. Como resultado, Louise e suas irmãs foram efetivamente excluídas da herança do pai. O valor que receberam poderia parecer enorme para pessoas comuns, e realmente era. Mas em comparação a Lacroix, as irmãs ficaram de fora. Louise e Guiser se mudaram por muitos anos após a disputa pela herança. Curiosamente, elas retornaram a Viena antes da Primeira Guerra Mundial, apesar dos muitos problemas enfrentados ao longo dos anos. Quando a guerra começou, elas foram obrigadas a deixar o país. O Império Austro-Húngaro aliou-se à Alemanha e a primeira ação alemã na guerra foi invadir a Bélgica neutra. Portanto, os austríacos não queriam a filha do ex-rei dos belgas em Viena, apesar de ela estar exilada da Áustria-Hungria. O casal também não podia ir para a terra natal de Luísa, pois estava sob ocupação alemã, então eles foram morar em Munique, no sul da Alemanha. Enquanto morava em Munique, ela soube que seu filho, Leopoldo Clemente, havia se envolvido em um incidente no dia 17 de outubro de 1915, no qual ele discutiu com sua amante, que então atirou nele várias vezes. Quebrou um frasco de ácido sulfúrico na cabeça dele antes de voltar a arma contra si mesma. Ele sobreviveu, mas sofreu ferimentos graves, queimaduras de ácido, perda de um olho, costelas quebradas e ruptura do baço. Após 6 meses lutando contra infecções e complicações dos ferimentos, ele morreu em abril de 1916. Para piorar, Guiser foi presa em agosto e mandada para um campo de prisioneiros de guerra em Budapeste. Luísa acabou retornando ao Império Austro-Húngaro para defender o caso de Giza. Naquela época, ela empobrecia cada vez mais com a Bélgica ocupada. Os fundos dos quais ela dependia foram abruptamente cortados e sua situação financeira piorou. No início de 1917, suas dívidas chegaram a 30 milhões de marcos e foi declarada insolvente. Ela apenas assistiu enquanto seus pertences eram levados e vendidos em leilão, sem nada restar em seu nome. Ela só conseguiu sobreviver graças à ajuda ocasional enviada por sua filha Doroteia e sua irmã Estefânia. Luísa e seu amante só tiveram alívio após o fim da Primeira Guerra Mundial, com a derrota da Alemanha e da Áustria-Hungria. Ele foi libertado e eles foram para a França enquanto o Império Habsburgo se desintegrava em vários países e enfrentava anos de guerras internas. Sem dinheiro algum, Luísa começou a escrever suas memórias na França e as publicou como Ao Redor dos Tronos que Vi Cair, em 1921. Apesar de o livro trazer uma visão envolvente dos escândalos das cortes europeias no fim da Era Imperial, nem ela nem Guiser viveram para aproveitar grandes royalties. Ele morreu de uremia e problemas cardíacos no outono de 1923, enquanto vivia em Paris. Luísa mudou-se novamente para a Alemanha depois disso, mas ela também não viveu muito tempo. Ela faleceu pobre em Wiesbaden em 1º de março de 1924, aos 66 anos. Doroteia, sua única filha sobrevivente, casou-se com Ernesto Günther, duque de Schleswig-Holstein. Eles não tiveram filhos biológicos, embora tenham adotado várias crianças. Isso indica que a linhagem biológica de Luísa se extinguiu com a morte de Doroteia em 1967. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre a princesa Luísa da Bélgica. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários e, se tiverem sugestões, também deixem aí embaixo nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu postar. É isso da minha parte. Até o próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.